geht, à noite, dando um mini curso de alemão e oportunidades do alemão no mundo, o que a língua alemã favorece, né? E oportunidades de intercâmbio à noite às 7 horas. Tá? Então, deem uma olhada na programação, está no site da escola, e aproveitem tudo porque a feira é para vocês. Nós vamos viajar muito ainda, né, Simara e Ellen? Mas já fizemos muitas viagens, muitas trocas, e todo ano a gente aprende como eu cresço aqui nesse evento, tá? Com essas trocas maravilhosas. Ellen, tudo contigo. Good morning, everybody. I'm Ellen de Oliveira from Partners of the Americas, and we'll keep this mixed English and Portuguese to talk about this program. I want to explain a little bit about the program, what we do, and then these amazing kids are going to talk about their experience in the interchange program during the January and February this year. Okay? So, in Portuguese now. O programa Partners of the Americas, por muito tempo tinha a tradução de Companheiros das Américas. Foi um programa que iniciou com o presidente Kennedy, né, nos Estados Unidos, só que quando ele fez esse programa, ele fez para se conectar com as Américas sem um intuito governamental, lucrativo, né, ou partidário. Né? Começou no governo Kennedy, mas ele não tem até hoje pretensão nenhuma de ser partidário ou governamental. Não chega a ser bem uma ONG, né? Porque o governo dos Estados Unidos está envolvido, mas independente do governo que está lá, esse programa acontece, né? Então, como é que é o programa? Como é que eles definiram esse programa? Cada estado dos Estados Unidos tem um estado irmão na América Latina. O estado irmão do Rio Grande do Sul é Indiana, né? Quem é que sabe a capital de Indiana? Indianápolis, onde tem as 500 milhas lá, fica mais para o centro-norte dos Estados Unidos, assim, pertinho de Illinois, Chicago. Chicago vocês conhecem, né? Chicago Med, Chicago Fire, Chicago PD, todo mundo conhece. Então, o nosso estado irmão é esse, né? Aí tem outros estados brasileiros que tem outros estados irmãos, né? São Paulo é Illinois, né? Tem alguns outros dentro da América Latina ali, que outros países e estados dentro desses paizinhos ali da América Latina também são irmãos, porque são 52 estados nos Estados Unidos. Então eles têm muitos estados irmãos. Então qual é a ideia? Como é que eles fizeram essa irmandade? A partir das características de cada estado, né? Eles pegaram, como os Estados Unidos é grandioso, e o Brasil também, em termos de território e de diversidade, eles tentaram fazer um match, né? Vamos dizer, aqui tem agricultura desse tipo, aqui tem o clima desse tipo. Eu acho que a gente vai conseguir ter um bom intercâmbio em relação a esses dois estados. Então, o nosso match é indiano, né? Lá no centro-norte assim, dos Estados Unidos, e eles têm realmente muitas características parecidas com o Rio Grande do Sul. Começa pela questão das questões agrárias. É um estado que tem muitas, né, muito desenvolvimento agrícola, né? Também tem muito interior, assim, muitas cidades pequenas, né? Tem os seus centros metropolitanos, né? Muitas universidades. Indiana tem muitas universidades, muitas oportunidades em universidades, inclusive de intercâmbio, né? E eles também têm essa coisa assim, quem nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho. Quem nasce em Indiana não é um indianer, é um Hoosier. E eles têm muito orgulho, eles são bem bairristas em relação a ser um Hoosier dentro dos Estados Unidos, né? Eles não são Yankees, né? Porque os Yankees estão mais para lá do estado deles, eles são Hoosier. E eles têm essa, digamos assim, alegria de fazer parte daquele estado, e eles são
intercâmbio que eles têm conosco, né? O Partners tem 54 anos. 54 anos. Então, nos últimos 30 anos, esse intercâmbio foi latente, assim, no nosso estado. A gente tem algumas coisas, assim, que talvez vocês já até viram, que são frutos desse intercâmbio, mas que vocês nem tomaram conhecimento, até porque, né, não são coisas assim que são advertidas o tempo todo. Por exemplo, alguém recorda daquele relógio da água que tem no Iguatemi? O relógio que ele faz toda a contagem do tempo com a função das pazinhas lá e o enchimento das águas. Aquele relógio foi um presente de indiano na cidade de Porto Alegre. Ele foi desenvolvido pelo Museu da Criança em Indianápolis, que é o maior museu da criança no mundo, que a gente tem um pedacinho também em Porto Alegre, que se chama Museu da PUC, de Tecnologia e Ciências e Tecnologia. Então, o Museu da PUC, ele foi criado, ele foi projetado com a ajuda da Universidade de Indiana. Muitas das coisas que a gente vê lá no Museu de Indiana, que é o maior do mundo, vocês chegaram lá, tem 6 andares, é uma coisa assim que fica o dia inteiro, é maravilhoso, é fantástico. Eles pegaram e nos ajudaram a fazer o nosso aqui, né? Tudo através desse intercâmbio. Tem esse presente. Lá na cidade de Indianápolis tem uma cidade chamada Porto Alegre, uma rua, desculpa, e é com 2 L's. Naquela época não tinha Google, então eles botaram Porto Alegre com 2 L's, enfim. Então, é uma coisa assim que é muito importante. Eu vejo que às vezes aqui ficou um pouco esquecido, né, esse intercâmbio. Até porque eu acho que as pessoas começaram a ficar mais individualistas e tem um pouco de preconceito em relação ao que é um trabalho voluntário, né? As pessoas sempre carregam assim aquele peso, eu vou ser voluntário, eu vou trabalhar de graça, sabe? É uma coisa que pesa muito aqui no Brasil. Eu vejo que a gente não tem o hábito de ser voluntário. Porque parece que, eu vou trabalhar de graça, isso era o governo que tinha que fazer, eu não tinha que fazer. Mas não é assim. Porque os voluntários do Partners of the Americas, geralmente eles têm o maior orgulho e trabalham com o maior prazer, porque realmente é uma coisa muito, assim, que vai te retornar, não é financeiramente, é em experiências. Né? Experiências que não têm preço, né? O que acontece durante esse trabalho, né, de voluntariado? Lá nos Estados Unidos, a gente tem um grupo de voluntários que trabalha com partners e aqui no Brasil também. Então, existem hoje, tá, digamos assim, estão em reformulação, né, alguns programas estão em stand-by, porque a gente precisa reformular ainda, mas até 2021 a gente já vai estar com tudo ok novamente, que é um intercâmbio de professores chamado Teacher in Residence. Eu já fiz parte desse intercâmbio. É pegar um professor do Rio Grande do Sul, levar para a Indiana, mostrar o máximo de instituições de educação possível para esse professor, para ele colher ideias e trazer para a instituição de ensino em que ele trabalha. Né? É um programa fantástico. Quando eu estive lá, eu estive em, sei lá, acho que umas 8 universidades ao redor do estado. O lugar que eu tive, assim, das universidades que foi mais emocionante foi Purdue University, que é onde estudou Neil Armstrong. Então, são coisas assim, nossa, ele estudou ali, né? Tem uma estátua dele aqui. Então, daquele ambiente de educação saiu grandes gênios, assim. Então, o que a gente quer? A gente quer lá colher essa informação e trazer para cá, para que daqui a gente também tenha os nossos gênios do futuro, né? Pessoas que fazem realmente a diferença. Depois nós temos o programa que os meninos vão falar depois, que é o Youth Ambassadors, que é uma experiência de 2 meses de ensino médio para alunos... 15 anos.
de Indiana, morando na casa de uma família, vivendo as relações de uma família. Também tem um programa de intercâmbio jurídico, né, para relações internacionais. Esse programa está em stand-by também, porque é para o pessoal da área de direito que quer fazer a função do intercâmbio jurídico. Depois também tem um intercâmbio que foi por muitos anos, né, o mais, digamos assim, o mais produtivo, que foi o intercâmbio agrário, né, onde cientistas e trabalhadores agrários dos Estados Unidos vinham para cá para nos ajudar a melhorar as nossas condições aqui e, ao mesmo tempo, levavam pessoas para lá para aprender com eles, né? Então, é uma coisa muito bacana, que, claro, tem seus altos e baixos, né? São 54 anos de irmandade, mas a gente tem que estar sempre buscando, né, melhorar. Então, depois eu vou ver ali se eu consigo passar para vocês o site, para que vocês possam se inscrever lá no site, para receber as notícias, né? Porque fazendo parte deste grupo, sempre vai ter uma maneira que vocês podem ajudar, né? E quando a gente fala assim em voluntariado, eu penso, mas eu não tenho tempo para isso, né? A questão do tempo, né? Às vezes é uma vez no ano que tu vai ter que pôr do teu tempo para fazer alguma ação, né? Mas aquele tempo que tu tiver vai ser tão frutífero para ti e para o grupo, né, que já valeu a pena, né? Então, eu vou depois passar o site para vocês. Tem lá como é que chama, um mailing, né, que vocês colocam o e-mail de vocês lá para receber as notícias, ficar por dentro das nossas atividades e, quem sabe, se tornar um partner, né, porque a associação também tem essa questão de receber projetos novos, né? A gente está aberto a projetos novos. Sei lá, digamos assim que o IFE tem um projeto de intercâmbio, né? A gente pode fazer essas conexões. A gente tem partners em todas as universidades de Indiana, né? Eu conheci muitos brasileiros que estavam lá fazendo seu mestrado, doutorado, graduação sanduíche, né? Tudo, às vezes não via partners, mas tudo com uma ajudinha de um partner, né? Sempre tem aquele, não, eu conheço alguém lá nessa... tu quer estudar astronomia, né? Quer estudar astronomia? Não, conhece alguém lá na universidade. Temos uma bolsa para estrangeiros. Aplica para a bolsa, tem a oportunidade, né? Então, é uma rede que quer só fazer com que as pessoas, né, como a Sheila disse antes, compartilhem conhecimento, né? Então, o Partners, ele é grandioso nessa parte. E eu espero que vocês, né, acessem lá o site para se tornar um partner. E se vocês têm ideias também, tragam as ideias, porque nós temos digamos assim, as chaves, né? O que a gente quer é abrir portas. E abrir portas para jovens, né, para pessoas que queiram mesmo, né, crescer dentro da sua comunidade, crescer aqui dentro do estado e fazer essa multiplicação, assim, de conhecimento. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Pra mim, depois eu vou deixar com eles, que é mais divertido eles contar as histórias deles. Não? Então tá, então eu vou passar a mesa. Good morning, everyone. I don't know if you'd rather listen to us speaking in English or Portuguese. Portuguese. English. So, I'm Gabriel. I'm 18 years old. I lived in Zionsville, which is a city in Indiana, for 2 months. And that's it. I'm Katie. I'm 16. I lived in Indianapolis, the big city,
lived in Muncie, in Indiana, for 2 months. That's it. So we are open to questions, and we prefer to answer questions than ask something to us. Why don't you start talking about how you got there? How did you enter the group and the network? And how did you decide? How did you choose or to the city you went? Just to start the conversation. I got in touch with partners through another youth ambassador from 2017, Leia, and we were classmates at our English course, and then she just told me that she got approved to the program, and then I decided to try in 2018, but I didn't get in the first time, so I tried again, and then the second time I got in. Now I'm here. But then it's basically you just have a selection process, and then you just need to go through some phases, and if they see that you have what they are looking for at that moment, then you are going to be a youth ambassador, basically. Well, my English teacher at the time, he's from Muncie, so he was a youth ambassador, but he came to Brazil, and he told me about partners and everything, and I applied, and it worked. And about the city, we don't really choose where we're going. We make like our profile, and then a family is going to choose us. So my family was from Indianapolis, so I went there. So you don't get to choose where you're going, your school. It's really like natural. Yeah, it's almost like Tinder, I guess, just you like have your profile, and then you have a match. It's basically like that. Yeah. My sister, she was a youth ambassador in 2014, so she told me to try, and I tried the first time, but I was not with the energy enough to be the youth ambassador, so I forgot to send some documents and stuff like that. Then I tried, my mom, she got really angry with me because of the first year, and then the second year I really got into the idea of going to the United States, so I went there and I do what I had to do, and then about the city, we don't choose the city, but to me it was the perfect match, like the Tinder worked really well. I think for all of us, it worked really well because I was thinking that I wanted to go to a big city, and I went to a big city, the biggest in the state, and all of our families, it just feels like the perfect match, and it's really amazing to see how perfect it is. Fun fact, the girl who introduced me to partners, she stayed in Zionsville, and when I got into the program, I also stayed in Zionsville, so we got the same city and the same experience, kind of, so it was cool. Just to add, when the kids, they apply for the program, we have we look for kids that can make a difference, so they have to have some Volunteer. features like in volunteer work, communicative skills, and they need to have this will of getting to know people and share ideas, and of course some people might think, but if I'm shy, I'm not in the program. No, that's not it. The person needs to show that they really want to make a difference in another community. That's the thing. Okay? Yeah, I'm a really shy person, and for me to just talk in front of more than 2 people, I'm already nervous about it. But you can be shy and be a youth ambassador. It's not. I think they tried to create maybe a group
that it's kind of diverse. Like, I think I'm very communicative, and Katie's kind of shy, but so they try to. We are a group of 7 youth masters. 4 of them couldn't come today, but we are all very different. But at the same time, I think we kind of completed each other, maybe kind of romantic. But yeah, we in the United States, we don't stay in the same city, the same school, and we don't get to see each other a lot during the 2 months. But before that, we have like 6 months that we have to do a lot of stuff together, and we have to have sleepovers and go to meetings every month and do a lot of stuff. And it was like the perfect group to do that together. At the beginning, I think it is kind of hard for everyone because you get to a city that you don't know anything about, and you don't know your school, you don't know your people that are going to be your friends, and you don't know your family either. You do a video chat with them before, but it's not the same thing. Like, you just get to a new country, and then you are like, oh yeah, I'm gonna live with you for 2 months, and good luck with that. But it takes a little bit of time for you to adjust there, but after this adjustment period, you are very thankful for all of the experience that you're having. I stayed with a family that I had a mom, a dad, a brother, and a sister. My mom was actually from Ecuador, so she was not American. And it was very different for me because I was not only in touch with English, but I was also in touch with Spanish most part of the time. And it was very funny actually. They had a lot of culture in that house, so I was not only getting in touch with the American culture, but also with the culture from other countries, from America Latina. And help me guys. I have a brother because the family I get there, it's still my family forever in my heart. So I always wanted to have a brother here in Brazil, and then when I discovered that I was going to have a brother, I got really happy because I knew that things that I wanted to happen in my life was going to happen. And this is amazing news. And my brother, I miss him so much, and my family was so perfect because my dad remembers my dad, and my mom remembers my mom, and my brother was exactly how I expected a brother, a little brother to be. He's 14, so we play together, and we do everything a brother do with a brother together. So I really felt that he really is my brother. So I'm glad to Youth Ambassadors because Youth Ambassadors is not Youth Ambassador is realizing my dreams, but not the dream of traveling, but the dream of having a brother and having another family. And it's so big that I can't even say because it's a lot of dreams coming true together. So it's really strong, this feeling of being abroad. At first, I think I was a little bit scared, especially at the school, because I don't know if you've ever seen like Mean Girls, Meninas Malvadas, or something like that. And I was like, oh my god, if maybe there is a Regina George in there, or something like that, and they're gonna be mean to me, but people actually are not. There are some people that in general, people are nice, and they really want to know where do you come from and what are you into, and maybe they even invite you to do stuff. Like at the end of the program, I think we all had a large group of friends maybe, and they were very nice at all. And the classes were not, they were hard, but I think we were a little bit scared because you imagine like, oh my god, I'm going to be having classes and they're all going to be in English, and I
I'm not gonna have any help of anyone because if I don't understand something, oh my god, I don't know what I'm gonna do. But it's not that terrible. Actually, you just need a little time to start thinking in another language maybe and start getting in touch with how the school works. Well, my family there is my mom and an older sister, and also an older brother, but he was married, so he didn't live with us. But it was amazing because here in Brazil, I have an older brother, and I also always wanted to have a sister. So that was perfect. And I actually went to 2 schools, very different schools. The first one was a huge school with like 7,000 students or something. And it wasn't the perfect match, I guess, for me. So I transferred to another school. It was really small. It was like their 3rd or 2nd year of the school working. So it was like 200 students or something. And I was the 2nd exchange student there. And the other guy, the other exchange student there, I'm not actually able to say his name because it's ABD, that's his name. So I would just say Abidab. That's completely wrong. And well, it was like he became one of my best friends, and we talked every single day since then. And the 2nd school was the perfect match, and I had a lot of friends that their families. Well, my best friend, her mom is from Mexico, so they're really interested in trying to help you, and they really try to speak Spanish with you sometimes. For me, it doesn't help at all. I prefer English, but it's helpful sometimes, and it's nice to know that they care and they want to help you. One fact is, if you ever go abroad, people are gonna ask you if you speak Spanish in Brazil. So yeah. My school was Burris, no, Burris, which was a high school, which was part of Ball State University. So it was a school with a university, and my parents, they worked in this university. So it was next to my house, and every day I went to school with them, and I came back with walking, very close. And I loved my school. It was the perfect match, and I was not alone in the school because another youth ambassador, Victor, he was with me. We were in the same school, and that was nice because we in any class I was alone. I always had him like beside me, and we go through things together. And I always had a friend beside me. Like in the first class of physical education, I was totally alone, but Victor was there, so we walked together and do stuff together to get kids. We start having the same friends, and we start having the same talking with teachers, and that was good too. That was not a bad thing. Some people can think that was bad, so a sharing experience because they had like what they own with the school, like Gabriel and Kitty. They were alone in school, and I was not alone. I was with Victor, with my friend for 6 months, and we all create this feeling together about family, and we call 7 like a family. So he was part of me, and he was with me all the time, and that was good. I was lucky that my siblings, they went to the same school as I did, so I didn't have that many problems because like my brother, he guided me through all of the classes in the beginning. Like the first days, I was just shadowing him. I was just following him everywhere he went because I was a little scared. But after some time, like after a week, I think I started getting more independent, and then I started going by myself and maybe doing some friends on my own, which was good also. Well, another youth ambassador, Elena, she was staying in Indianapolis too, and our schools, they were kind of
hard to explain, but basically they were like 10 minutes away from each other, and I could take the bus from my school to her school, so I could go to her house and stay with her siblings because she had a brother and a sister. And sometimes when like my sister was in college already, so I was kind of alone in the first weeks. But so it was nice to have someone that I could go to and like have like Elena's siblings were my first American friends, so that was nice. During the program, we don't actually see each other a lot, but we have like 2 meetings, I guess. One to do a volunteer work in Indianapolis, and the other one was in Chicago, so we spent a whole weekend. It's my birthday. And his birthday. And his birthday. And Chicago. So Chicago was a very different experience from Indiana, I guess. It was very, very cold. When we were there, it was like minus 30 degrees Celsius, so it was very cold. I bet. It was very cool for all of us to be there together, I think, especially because we went to a lot of museums in there, and one of the cool things about the United States is that they're really proud of their history, and they have a lot of museums to show all the people that come from other countries so we were able to learn a lot of different things, going to museums, getting in touch with different people, stopping at cafes, and stuff like that. Can I make a more Yes. technician Yes. question? You were talking that you tried more than once. Yes. What is the minimum and the maximum age to try to enter the Minimum's 14 years old and maximum is 18. So when I was trying, I was 17. Yes, I was 17 when I was trying the second time. The first time I was 16. So yeah, it's basically. But at the same time, even like if you can't apply to the Youth Ambassadors program, partners have other programs that you can apply to. Like when I was in my school, Zionsville Community High Schools, I met some teachers, some Brazilian teachers from the other program for teachers. So I even stayed at the same class as another teacher from Brazil. So it was actually a surprise for me because I wasn't another Brazilian there, even if it was a teacher. But yes, you have a lot of other options that you can apply to. So if you want to become a part of Partners of the Americas, you can also try in other programs. Yes, and we are trying to build another ones in other areas. Nowadays we have like the law program, the Youth Ambassadors program, the teaching program, and the agricultural. But we are looking for other programs, like other areas. We had once a very strong one in science, that one that built the museum in Porto Alegre, but it was like a project in a limited time, but maybe some other one. Yeah, I tried twice, but the first year was 16, and thanks God, the second year I had the opportunity to try again. So my last try, the second try was my last try, and I couldn't lose it. And we can be Youth Ambassador with 18. And when we travel at January 7, I was just turning 18 in January 11. So I traveled, and I had my birthday in the United States, and we all got together in my house, and I had my American birthday with my American cake and with my American family. It was really, really. At first, I thought it was a little bit weird. It's their culture, but like when you have a party, people actually use like some sort of like a sticker. Yeah, like a sticker in here with your name. So if you go to a party, people are gonna be using that thing with your name. We were all using our names in my house, like. Yeah, actually, I was surprised because they have some things that we have here. Like we took a picture at that street, Porto Alegre Street. It is located in Indianapolis, so it was fun to see that this partnership is actually working.
because like they had a street in the name of our capital here, and when I went to the book museum like some years ago, I didn't know that kind of clock was because of Indiana. And then when I went to the Children's Museum in Indianapolis, I saw the clock and I was like, yeah, it's here. Got it. Even the dinosaurs in front of it. Yeah, I don't believe they came from the US, but probably the idea of having dinosaurs in front of the museum to call children's attention, it was something very, very similar. I have a question. I'm wondering if the costs are too high for this program, and if you receive any funding, and also, this question is one, if there are any other programs for undergraduating students. Here in the audience we have secondary school students, but we also have undergraduating students. So if there would be something to fit this level. Yeah, actually, the programs are for free. For free? Yes. They usually, like in the US and here in Brazil, we have, I'm not into this part, but they can raise funds for this. The only thing you have to pay is for the tickets, the flight tickets. Yeah. Yes. And about the undergraduation, this is what I'm trying to develop in this, in partners now, because we have like this high school program, and then we have like a graduation program for life school and teaching, but we need some undergraduation program, like the sandwich program or something like, because there are too many universities in Indiana, and they really welcome students. We don't have any program now, but we have a big network with contacts of teachers that accept students, like 1 year student, like with a scholarship for some kind of developing, researching, and things like that. We don't really have a name for this program, but we help these students to get in touch with the area they want to develop. About the costs, when you stay with a family, it's a volunteer family, so they actually kind of pay for your stuff there. So you don't need to buy food or anything like that, because your family. Transportation. Yeah, you're gonna stay in their house and you're gonna be a part of their family, so you're not gonna need to pay extra just to be there like in other programs. And actually, I went to a different state with my family. Went to a city called St. Louis, and they actually paid everything for me to be there with them. So entrance in places, the hotels, everything they paid for me. So it's not a program that is gonna cost a lot, just the plane tickets basically. You just need some extra money to buy some souvenirs. Yeah. Yeah. But about the cost with the family, I think we have different experience, because let's be honest, your family was. Yeah, my family was pretty rich, so. But I was staying with a single mom, and she was the only one working in the house. So every time we would go out, I would pay for my own food, because, it's just, I think, I don't want to, I just wanted to help her. So sometimes if we went to the supermarket, if I wanted to buy, I don't know, something that I saw that we didn't have here, like candy or something, I would pay for it, because I know she doesn't have the money. So yeah, I think it's just different experience. Yeah, that's really cool, because we really got into a family. So each family has a way to live in. So some families have more money to pay your stuff, or if the family don't have the money, you have to work with them. And each family is different, and that proves that we really got into the family. We really were part of the family. We still are. We're just in Harbor now, and I hope so. I hope that I can come back. My mom offered me to come back whenever I want to get probably in Ball State,
to do a college, and she said that I can go there, I can go back there to live for a while with them, and then got my stuff. And it's not just an exchange program, it's like moving my life, our entire life. So it's way stronger. The feeling is stronger than we can tell for you. Do you guys have any other questions? Podem perguntar em português. Podem perguntar em português, a gente pode falar em português. Se não entendeu uma coisa também, pode perguntar. O que tinha dito sobre Chicago aquela hora ainda? Ele tá pedindo pra repetir. Sim, sobre Chicago, que tava muito frio. Quando a gente foi pra lá, foi um fim de semana, né? Então, tipo, quando a gente foi, tava menos 30 graus. Então, tipo, tava muito frio. Quando a gente foi de, tipo assim, numa vanzona, assim, tava o set numa vanzona, assim, bem legal, né? Tava levando, assim, bem legal. Aí, no momento que a gente ia descer, a gente encasacado, assim, tudo cheio de roupa, sabe, torrado, tudo touca, não sei o que. Caiu uma ficha que a gente tava em Chicago. Eu sei que vocês acharam do local, dos pontos turísticos. Olha só, eles viram, né? Chega um momento que a gente, tipo, um dos passeios que a gente faz lá, a gente vai, tipo, uma torre trialta, assim, aí, tipo, a gente tava no 94º andar, eu acho. O elevador até te deixa enjoado de tão rápido que é o negócio. Mas aí eu até comecei a chorar, aí eu tava com a outra jovem embaixadora, a Letícia, aí eu tava sentado num canto da torre, assim, olhando pra janela, e eu falei, eu não quero ir embora, não me manda embora. Foi um momento bem dramático. Fazia 20 dias que a gente tava lá. Pois é, eu, tipo, de todo intercâmbio, eu acho que o meu lugar favorito foi Chicago. Eu também visitei St. Louis, mas o meu lugar favorito foi Chicago. Eu acho que foi a cidade, assim, que eu mais me identifiquei, porque eu gosto dessa coisa de cidade grande. Indianápolis também é legal, mas Chicago... Chicago eu acho que tem uma magia diferente, não sei, tipo... É que Indianápolis é uma cidade grande, porém é uma cidade grande pequena. Tipo... Não tem muitas coisas acontecendo, É como Porto Alegre, até assim, no sentido do viver, né? Não é cosmopolita como Chicago e Nova York, assim, em termos de ter muitas atividades. Tem atividades, digamos assim, até as atividades culturais são mais concentradas, né? A gente, tipo, cresce vendo assim nos filmes e tal. Aí, digamos que Chicago era mais, tipo, porque a gente vê muito Nova York nos filmes. Eu não fui pra Nova York, a Helena foi, mas eu não fui pra Nova York. E, um bicho. E, tipo, Chicago era, tipo, mais ou menos como eu imaginava como seriam essas cidades, assim, grandes, Nova York, Chicago. E, tipo, elas são bem frias, mas era, tipo assim, a gente tava passando na rua, aí tinha um beco ali e a gente pensava, meu Deus, olha que beco legal, tipo, parece do Homem-Aranha, sei lá, tipo, é umas coisas muito de filme, assim. E Nova York, Helena, o que tu achou? Não fui eu que fui pra Nova York, foi a outra jovem embaixadora. Na questão de Chicago, outra pergunta que tem a ver com a parte cultural que eu ia fazer. Na parte da culinária, o que vocês acharam? Olha, a gente foi numa pizzaria bem famosa lá, que era uma pizza desse tamanho assim, Parecia um bolo, não era uma pizza. A massa é alta e é um pouco diferente, bem diferente. Mas a comida em geral lá nos Estados Unidos eu achei pelo menos muito, tem muito mais fast food, né? Em todo lugar tem fast food pra todo lugar. Aí no intervalo da escola tu vai almoçar, ou tem a opção de salada que é cara, ou a opção fast food que é barato. Aí é muito... Fast food ou é fast food? É muito fácil, tipo, tem muito fast food lá, tipo, marcas grandes, assim, tipo, Chick-fil-A, Steak and Shake, eram, tipo, lugares que a gente costumava ir. Nossa. E, tipo, eles são lugares relativamente baratos, que às vezes estão abertos 24 horas por dia, então, tipo, é muito mais fácil tu ir lá e comprar, sei lá, um sanduíche, sei lá, tipo, do que tu ir lá e, sei lá, comer um lanche saudável. Então tem esse... Depende, né? Não tem muito lanche saudável lá, então. Tem, eles normalmente são mais caros. Aí, tipo, tem esse contrapartida. Vocês sentiram falta de buffets livres lá? Gente, arroz com feijão esquece, gente. Vocês, antes de viajar, comem bastante o da mãe, porque em lugar nenhum do mundo vocês vão encontrar arroz e feijão.
Esqueça. O único lugar que a gente comeu arroz e feijão foi um evento que a gente também se sim, encontra lá. feito por brasileiros. É, que se chama, o evento se chama feijoada, aí tipo a gente convida todo mundo que tá em contato com o partners dos Estados Unidos e tipo gente que a gente convida, vai lá, aí tem esse evento assim que se chama feijoada, que basicamente a gente se reúne pra comer comida brasileira. Toma Guaraná. Toma Guaraná, nossa, a gente tomou muito Guaraná. A gente tem até uma história engraçada, porque o irmão da outra jovem embaixadora, o americano, ele gostou muito de Guaraná. E ele começou a pegar muito Guaraná. E no final a gente abriu a bolsa da mãe dele. E tinha, sem brincadeira, uns 20 Guaraná. 20 latinhas de Guaraná. Foi bem engraçado. Eles têm garrafinha ou é só latinha? Putz. Tu quer saber se ela tipo, se vem latinha? É que eu acho que você sabe do Brasil. Não, eles É proibido do Brasil, não é? Sim, O Guaraná eles não tem tipo... Inclusive, assim, quando tu faz o intercâmbio, eles dizem assim, eles já te dão uma lista de coisas que o pessoal quer ver lá, né? Então, quando eu fui com a minha mala, eu levei 2 packs de Guaraná pra lá, tipo, contrabandeando Guaraná pra lá. E erva mate, né? E pra minha surpresa, muita gente tinha congelado no freezer, erva mate, funciona bem congelado. Tu põe no freezer. Não fica nem escura, dá pra usar muito bem. Eu chegava na casa das pessoas e eles, me entregavam uma cuia, uma bomba, e abria o freezer e tiravam a erva mate. Ok? Sim, não, tem que ser a vácuo, né? De preferência a vácuo. Daí eles não... Mas se tu vai dizer que é uma hierba... Aonde vocês ficaram hospedados? Durante os 2 meses, quando a gente não tá nesses passeios, a gente fica hospedado com a família mesmo. Então, tipo, tu vai lá e tu mora com a família, literalmente, é como se fosse a tua família. Então tu vai pra mesma escola que eles frequentam, tu faz normalmente as atividades que eles frequentam, mas também tem tipo, mais ou menos a tua liberdade, depende na real da família. Mas a minha deixava assim, eu tinha muita liberdade, tipo, eu saía de carro com meus amigos, na verdade é até estranho, porque tem 16 anos lá que dirige, eles estão no carro com pessoa de 16 anos dirigindo, é meio estranho no começo. Mas, tipo, a minha família deixava eu ir muito livre, assim, às vezes eu saía, ia lá, sei lá, na última semana eu já tava tipo, indo de carro, tipo, dirigindo mais de 1 hora longe de jogar golfe em outro lugar, sabe, tipo, eu tinha muita liberdade. E a tua família? A minha família era um pouco diferente, porque a minha mãe trabalhava o dia todo, e a minha irmã, ela trabalhava na faculdade que a minha irmã estudava. Então, elas mesmas não podiam me levar para muitos passeios. Então, e eu tinha que chegar, minha aula começava às 9h, eu chegava às 7h30 no colégio. Então, nesse meio tempo, era o tempinho que eu tinha para sair com meus amigos, para fazer o que eu quisesse, porque depois, às 5h, às 4h, a minha família me buscava e a gente ia para casa, a gente morava meio longinho. Então, era isso, não tinha como sair com ninguém. Então, meus amigos tudo iam mais cedo para a escola, foi bem legal, porque daí eles dirigiam, a gente ia tomar café em algum lugar, conhecer alguma estátua, que eles adoravam me levar para conhecer estátua. Mas... Indianápolis tem uma certa quantidade. Tem várias. Teve uma vez que eu e a Kitty, a gente resolveu dar tipo um rolê, assim, em Indianápolis, assim, na capital. Tanto é, eu tipo, dormi na casa dela todo dia e no outro dia a gente acordou cedo e foi pra Indianápolis pra passar o dia inteiro na capital, tipo, conhecer todos os pontos. Detalhe, a pé, com menos 30 na rua. É, tava muito frio, tanto é que tipo, a minha mão aqui ela começou a sangrar, aí que a gente teve que me dar a luva dela de tão frio que tava, tipo, tava rasgando a pele já. E... Não, tudo bem. E aí, nossa, o que a gente não tem de foto de estátua lá? Porque a gente, tipo, qualquer coisa, meu Deus, vamos tirar uma foto. Aí a gente teve até uma hora que a gente viu um esquilo no mar, e a gente tava tipo, meu Deus, um esquilo, a gente não vai gravar o esquilo. É um isso. Indianápolis é uma cidade muito interessante porque ela é 100% planejada. Então, essa coisa assim, né? Tipo, brasileiros querendo andar em Indianápolis. Americano, principalmente dessa região, ele não anda, ele dirige. Então, assim, tem lugares que não tem nem calçada, porque o pessoal dirige. Então, a cidade toda de Indianápolis, ela tem estacionamentos subterrâneos. E a conexão entre os prédios para o inverno, para não acontecer essa, né? São feitas com um viaduto não, como chama? Uma passarela aérea fechada, assim, entre um prédio e outro, mesmo que esses prédios não sejam do mesmo dono, né? Eles têm essa possibilidade, porque as pessoas praticamente não andam nas ruas no inverno, porque é muito frio.
e no verão elas não andam porque é muito quente. Então, assim, é aquela coisa, né? Eu achei super incrível isso aí, né? Porque hoje vai 37 graus, só pra dizer pra vocês, não vai dar pra andar na rua, né? Chove 9 dias. E eles têm assim, essa questão subterrânea e o acesso, né? Então é uma coisa bem, bem americana, né? E essa questão do dirigir, né? Para eles, assim, se eles querem caminhar, eles vão a parques ou cemitérios parque. E caminham lá, ficam caminhando para lazer, assim. Mas, tipo, caminhar da tua casa até, sei lá, a escola, que é 30 minutos, não, isso não acontece. Se for 5, dá. Passou de 5, vai de carro. Eu era... Tinha redenção, Não. questão. Eu era bem do tipo assim, de passear a pé mesmo. Tanto é que, tipo, mais no final, eu tava na escola, tava com uma amiga minha que eu tinha feito lá. E aí eu falei, vamos caminhar até o centro. E a gente foi caminhar. Ela foi ter parceiro, na real, não percebeu. Mas a gente foi caminhando até o centro, sabe? De Zionsville, assim. Então, tipo, a gente passou, sei lá, umas 2 horas só caminhando ali naquele frio horrível. Mas Indianápolis é realmente uma cidade muito planejada em todos os aspectos. Então, tipo, vai ter o centro, que aí no centro tem uma estátua gigante assim, e ela é um círculo. Então, tipo, meio que Indianápolis é uma espécie de círculo, eu acho. São vários círculos ao entorno daquilo ali. Nos horários de pico, as sinaleiras mudam o tempo para agilizar o trânsito, né? O horário de saída de escola, o horário de saída das empresas, tudo para agilizar o sistema da cidade. É lindo de ver, assim, funciona super bem. E sobre isso de estar tudo conectado, eu acho uma pena que as pessoas não caminham na rua, porque eu acho muito bonito, tipo, nevando e as luzes, tudo, tipo, não sei, eu achava que dava um contraste bonito. Mas é tudo realmente conectado, tipo, a gente entrava num prédio de um lado da rua, aí a gente caminhava lá por dentro, do nada dava no shopping, e aí caminhando dava em outro prédio, e tipo, os prédios são tudo conectados, e Indianápolis é muito conectado em si. We've run out of time. Yeah, actually, maybe you could show them the link to this program. Consegue projetar isso aqui para nós? Eu me empolgo falando. Só para Então, assim, a colega vai colocar ali um site do Partners para vocês anotarem ali. Aí também, eu digo assim, eu sou uma pessoa, né, idosa já na parte da informática, eu estou pensando no site, mas hoje em dia, né, tudo é Instagram, Facebook, tá, né? Então vocês podem seguir nas redes, né? Porque sempre vão estar tendo novidades sobre isso, né? Os encontros do Partners, né? Tem encontros de discussão, tem encontros de lazer. Esse final de semana teve um jantar especial para o aniversário do Partners. Mas enfim, vocês podem ver, Partners of the Americas, Connect, Serve, Change Lives. Então esse é o objetivo, né? A gente se conectar, a gente poder servir a nossa comunidade e a gente poder mudar a vida das pessoas, né? Então quem estiver interessado, né, coloca ali no Get Updates, põe um e-mail, vai receber e-mail sobre o programa, né? Ali vão estar os contatos dos programas, da diretoria, né? Se alguém tem algum projeto, de repente vocês podem conversar com os professores de vocês, a gente poder achar alguma parceria numa universidade indiana, né? A gente submete o projeto, arruma os funds. Ali diz Higher Education Partnership. Isso. Deve ter alguma coisa do pessoal da graduação, né? Tem. Esse aí, na verdade, esse programa aí, se não me engano, não era um programa de intercâmbio direto, era um programa de, assim, apresentações aqui no Brasil e lá. Não era esse se não me engano, era assim. Né? Mas, de qualquer forma, né, visitem o site, né, façam parte, quem quiser se associar, né, digo, não, eu quero uma coisa assim para minha vida, também pode se associar. A associação é R$75 anuais, né, para poder participar, enfim, das eleições, dos programas eu não sei agora como é que a gente fala, mas, por exemplo, assim, vocês querem ajudar a selecionar os embaixadores que vão no ano que vem. Também, assim, a gente sempre está procurando um corpo
de profissionais também para nos ajudar a isso. Para embaixadores é somente até os 18 anos? Sim, porque tem que estar no high school, né? Ou recém-saído do high school. Porque eles vão lá vivenciar o final do ensino médio, né? Então, se ele já saiu da escola, fica um pouco desconexo. Tipo, normalmente tu tem... Lá eles têm 4 anos de ensino médio, diferente daqui. Tipo, eu também tenho... Aqui no IF também... eu estudo na Liberato, eu também tenho. Mas lá, tipo, o ensino médio normal que a gente tem aqui, que é 3 anos, lá eles têm 4. Aí, tipo, normalmente as pessoas estão no 4 ano, digamos assim, tem por volta de 18 anos. Então, tipo, eles procuram deixar os jovens embaixadores nessa faixa justamente para ter essa adaptação, assim, digamos lá. Eu não sei se vocês falam, mas eu fiquei na dúvida. Só vão pessoas daqui ou vêm de lá também? Vem de lá também. Se vocês quiserem receber pessoas aqui, também podem se juntar aos partners e receber um adolescente americano na sua casa. Lá, eu sou de Gravataí, né? Lá a gente recebeu foi em 2011, o Jacob, um partner, né, de Muncie, lá nos Estados Unidos. Não tem muito, né, que queira vir, mas quando eles vêm... Vai dar mais pra Gravataí, né? Não, mas eles vêm pro Rio Grande do Sul, eles não sabem pra onde vão, aquela história. Aí ele veio pra Gravataí, mas aí eu vou contar um case de sucesso. Ele veio, ele estudou na mesma escola que eu estudava, no Gença, e ele gostou muito do Brasil. Aí a gente continuou em contato, no fim das contas, um colega meu de trabalho, que hoje é meu colega de trabalho, na época era filho da minha professora, fez o intercâmbio lá, né, ficou na casa da família dele. Aí disse, não quer dar aula de inglês lá, porque ele estava fazendo pedagogia, né? Dar aula de inglês no Brasil. Aí veio, trabalhou 4 anos na escola que eu trabalho lá em Gravataí, como professor de línguas. Hoje ele está em Belo Horizonte, num programa voluntário também, através de uma universidade. Né? Ele agora é residente brasileiro, então ele veio para o Brasil e não quis mais voltar para... Quando ele veio, ele estava trabalhando no Kentucky. Ele não curtiu muito e o Brasil é a casa dele agora. E quando eu fiz o meu teaching in residence, eu fiquei na família dele, lá em Muncie. O pai dele é professor da Boston University também. Então, assim, tudo se conecta, né? E isso, eu fiz um resumo aqui de quase 20 anos de história partners, porque nós temos idades bem diferentes, assim. E é bem legal por isso. Eu conheço muitos embaixadores, jovens embaixadores de lá, que vão para o Alegrete, para Bagé, porque eles vêm para a área da agricultura. Eles querem ver o interior, né? Então acaba não vindo muito para cá. Mas hoje em dia já é diferente, a globalização já traz outras oportunidades para a gente. A minha irmã de lá tá para vir, ela queria ter vindo esse ano, só que não tinha o número mínimo de pessoas para vir, inclusive, mas ela tá para vir, ela quer vir, então, provavelmente ano que vem. Nós tivemos mais casas para receber, quem sabe, né? Porque às vezes é difícil achar o perfil também, né? Porque uma família vai ter exatamente isso que eles disseram, é mais um filho, né? Então é passeio, escola, se fizer uma criação na escola vai ser chamado, não é o caso, mas enfim. Adoção temporária. É uma adoção temporária, 2 meses, né? Então é um período curto, mas para eles é bastante. Bom, gente, nós gostaríamos de agradecer imensamente pela presença de vocês, pela troca de experiências. Thank you so much for coming, it was really interesting. E nós vamos fazer um intervalinho agora. Depois do intervalo, nós vamos ter a segunda rodada,
So they don't I remember. We started this fall. A small detail that we just realized when you don't always see. Yeah, but for me it was like the sticker part. I was like, why are we wearing stickers with our names? He's like, I know, just ask me. No, they don't do that at all. It's more like they're not very touchy, so they don't do